noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouco aqui, né, nesse podcast, que faz parte do trabalho de conclusão de curso, o uso do podcast Ecoeduca como ferramenta para a educação ambiental na educação profissional e tecnológica, a EPT. Olá, ouvintes. Eu sou o Fernando e justamente com o Jefferson iremos apresentar o Ecoeduca Cast, que é o seu podcast sobre educação ambiental na educação profissional e tecnológica. Neste episódio, vamos conversar sobre os vários desafios e as possibilidades de integrar os temas socioambientais ao currículo da EPT, com foco no uso das mídias digitais, como o nosso podcast. E para esse bate-papo, né, convidamos o professor Dr. Ricardo Esteves Knaip, que é do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus Engenheiro Paulo de Fronten. Ele é doutor em Educação, mestre em Ensino de Ciências e Saúde e do Ambiente, com uma vasta experiência significativa em projetos voltados para a educação ambiental, jogos digitais, educação à distância e demais tecnologias aplicadas à aprendizagem. Além disso, o professor Ricardo atuou como coordenador de cursos de formação docente, trabalhou em plataformas digitais, desenvolveu e desenvolve experiências inovadoras usando mídias como jogos, vídeos educativos, e atualmente também exerce o cargo de diretor do campus com foco em gestão acadêmica e inovação pedagógica. Bom, antes de iniciar nossa conversa, de fato, eu sou o Fernando, como eu já fiz a minha descrição, Vou fazer a minha descrição, audiodescrição. Eu sou o Fernando, sou um homem preto, de estatura alta, 1,86 m, de cabelo preto e de olhos pretos, e me considero essa pessoa, E também nós estamos aqui nesse ambiente virtual de videoconferência, no podcast. Eu sou o Jefferson, sou branco, de estatura mediana, sou agrônomo, sou daqui do estado de Pernambuco, Fernando é do estado do Pará. Então estamos nessa forma de ambiente virtual, à distância, mas tentando trazer essa forma de educação de várias experiências para trazer uma forma diferente de difundir conhecimento da forma de acessível, a acessibilidade que é um dos fatores do Instituto Federal na sua educação, certo? Vamos conhecer mais sobre essa trajetória, porque somos também alunos do curso de Educação Profissional e Tecnológica, da pós-graduação, Docência da Educação Profissional e Tecnológica, e vamos debater como podemos fortalecer a educação ambiental na educação profissional e tecnológica, a partir da prática docente, do currículo e do uso criativo das tecnologias. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Fernando e Jefferson. É um prazer muito grande estar com vocês aqui essa noite no podcast Ecoeduca Cast. Eu sou o professor Ricardo Knaip, fazer aqui minha autodescrição. Sou um homem branco, um homem de pele branca, com olhos castanhos, 53 anos, de barba. Estou vestindo uma camisa listrada em tons de azul e branco e uso óculos azuis. Nesse momento, encontro-me no meu escritório, em minha casa, e utilizando aí a plataforma Meet, e tenho como fundo uma tela com muito verde em homenagem ao podcast e a todos que estão aqui nos ouvindo. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Bem, professor, para a gente começar nesse nosso EducaCast, esse nosso primeiro episódio, como o senhor tem percebido os temas socioambientais no currículo dos alunos do ensino médio, em geral, de maneira geral? Essa discussão ela tem avançado nesse contexto? Bom, ela tem avançado, mas em ritmo lento, Bom, a minha percepção é que, embora haja um reconhecimento crescente da importância dos temas socioambientais no currículo do ensino médio, a integração ela ainda é heterogênea.
e, por vezes, muito superficial. A presença ela é mais formal, tá? Muito devido à BNCC, do que na prática, com uma abordagem ainda predominantemente descritiva dos problemas e não crítica ou sistêmica. A efetividade depende muito da iniciativa individual dos professores, como muitas das coisas que acontecem na educação, né? E os desafios, como a falta de formação específica, muito discutida na nossa pós-docência, e a densidade curricular, limitam uma imersão mais profunda. Então, de modo geral, a discussão ela vem avançando, mas em ritmo muito lento. Existe uma maior consciência e inclusão formal com mais projetos escolares. Então, o que se observa é que as pessoas começam a trabalhar baseados em projetos. Tá? No entanto, persistem os desafios, como a fragmentação do conteúdo, a insuficiente preparação dos professores. Eu vou falar muito isso, porque a gente vive um país onde a gente precisa muito de educação. Tá? E a lacuna entre a discussão teórica e a mudança de prática de atitude é direta, né? Então, o avanço, ele é inegável, mas a necessidade de uma educação socioambiental mais transformadora, integrada e que empodere os alunos como agentes de mudança, ainda é um grande desafio a ser superado, né? O caminho é longo, mas estamos avançando. E é isso que me dá esperança, a gente viver aí em um mundo cada vez mais diferenciado e melhor, mais inclusivo, sustentável e empreendedor. Sem dúvida. E seguindo nessa linha, professor, como o senhor enxerga a articulação de temas sociais no trabalho dos professores em sala de aula, né? Como tendo a educação ambiental como pano de fundo transversal, né? Nessa abordagem que tenha acontecido de forma integrada, ou o senhor ainda vê, como o senhor disse, em passos lentos? Bom, vamos lá. Deixa eu puxar até a pergunta aqui, cara, que eu tô... Certo. Refaz ela aí, por favor. Pronto. Como o senhor enxerga a articulação de temas sociais no trabalho dos professores em sala de aula, né? Tendo a educação ambiental como pano de fundo transversal, né? Se ela está sendo discutida de forma como é possível trabalhar de forma transversal, né, entre as disciplinas, entre as suas práticas, e isso está sendo de forma integrada ou desfragmentada? Na realidade, como a gente falou, né, na pergunta anterior, vem se trabalhando por projetos, mas algo que eu vejo ainda como muito superficial, porque ainda falta uma definição de um projeto mais palpável, né? Algo que tenha uma relação com uma mudança de comportamento. E quando a gente fala em mudança de comportamento, é algo que é, no meu ponto de vista, muito difícil da gente mensurar. Mas é primordial que essas ações elas aconteçam. Porque dentro desse mundo da educação ambiental, é primordial essa construção. Tá? Então, eu me lembro, na época de mestrado, né, quando eu desenvolvi jogos educacionais de cunho ambiental, uma das coisas que se pensava e se falava é, como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou mensurar? Tá? Através de construção de projetos que têm início, meio e fim e tem um acompanhamento. Então, a gente construiu 4 jogos, tá? Com foco de meio ambiente, especificamente o uso racional da água, e a gente tinha uma integração com os docentes, né, do ensino fundamental, de uma escola em Itaperuna, onde o projeto ele contemplava a apresentação daquele tema, do uso racional da água, né,
Então, o professor ele trazia a teoria, depois a gente vinha com o jogo, com uma prática, e depois a gente fazia uma avaliação desse conhecimento, a partir de como esse aluno trazia uma percepção de tudo que ele tinha visto. Depois, a gente pedia que o aluno dialogasse com os pais e trouxessem para a escola uma rodada de conversa. E o que a gente ouviu foi muita coisa bacana. Tá? Muitas das vezes, o pai dizer para o filho, olha só, a água não vai acabar, não. Né? Assim, coisas que o filho, a partir do que foi apresentado na escola, ele plantava uma sementinha, tá? Dentro da família. E com isso, as observações realizadas, né, e depois se contemplou até um diálogo com os pais, se viu um início de uma mudança, né, onde os pais, junto com a escola, construíam outras ações. Então, o jogo, assim como o podcast, ele, no meu entendimento, ele vem como uma sementinha, que, hora plantada e regada, surge, né, um projeto com uma magnitude que integra a coisa toda. Tá? Então, eu acho que falta essa construção de um projeto que abarque teoria, prática com vivência, com diálogo com a família, com retorno à escola e através de N ações. E o que eu imagino, né, assim, dentro desse diálogo bacana que a gente está observando, hoje eu pensaria em algo a mais. É trazer o aluno para a construção de um podcast, onde ele explicaria nesse podcast curto qual a percepção daquilo, o que ele aprendeu. E depois, quem sabe, o aluno construindo um game, onde ele iria propagar para os seus pares, através do lúdico, toda a concepção e o conhecimento obtido por ele ao longo dessa jornada. Então, a minha percepção é de que os projetos, quando eles trazem na sua essência a metodologia ativa de aprendizado, onde o aluno ele é o protagonista, a gente obtém resultados que são mais promissores. É porque, no meu mundo, eu não concebo mais aquela educação onde o professor é o protagonista. Na minha percepção, o aluno deve ser o protagonista e o professor ele vai estar conduzindo, né, trabalhando junto com o aluno para que ele não se perca. Né? Então, o professor ele tem uma definição de escopo que, nos momentos que o aluno começar a sair desse escopo, ele, vamos voltar aqui e vamos seguir uma trilha. Então, são trilhas do conhecimento que podem ser construídas ao longo dessa jornada para a formação do conhecimento do aluno. Ótimo. Acho que é tu, né, Fernando? Agora perfeitamente. Sim, professor. E isso é o que o senhor traz, né, também, como esse processo de avaliação do podcast, né, da construção desse recurso pedagógico na educação profissional. Então, o senhor avalia como positiva essa questão da criação do uso do podcast e a transformação também a partir do aluno. Cara, eu vejo, sim, a utilização dos podcasts, né, um potencial muito grande, e vejo que na EPT, né, na educação como um todo, ele ainda é subexplorado. Né? Eu vejo o podcast de forma positiva e compreendendo que ele traz uma flexibilidade e uma portabilidade para os alunos, além de um engajamento dinâmico que complementa o material tradicional. Tá? Então, para temas aí como sustentabilidade e meio ambiente, né, os podcasts são, no meu ponto de vista, altamente eficazes, pois permitem uma contextualização real e a discussão de complexidades com vozes diversas,
e atualização constante. Os podcasts são uma excelente forma de acessibilidade. E aí já trazendo para esse mundo que a gente mencionou lá no início, né? Especialmente para alunos com deficiência visual e aquele com perfil de aprendizagem auditivo, além de oferecerem flexibilidade de ritmo e menor consumo de dados. Olha que bacana. Para serem eficazes, devem ter uma boa produção e atividades complementares. Então, quando a gente traz uma perspectiva, vamos trazer para o meu mundo, né, que é o de TI, a gente tenha uma concepção de que esse podcast ele consome menos dados. Então, eu passo a fazer com que esse podcast seja mais inclusivo do que um vídeo, por exemplo. Quem me garante que o aluno, né, da educação profissional e tecnológica, ele tenha acesso a uma boa conexão? Quem me garante que ele tem um celular ou um computador que dê condições a ele de ter um acesso pleno? Então, se eu trago um podcast, e aí dentro de um conceito de microlearning, né, de curtos, né, onde o conhecimento ele vai sendo construído em pílulas do conhecimento, esse aluno pode estar assistindo, ouvindo em qualquer lugar, a qualquer momento. E isso me traz até a própria essência da educação à distância, que na educação à distância o aluno ele pode estudar, tá, no melhor lugar para ele e no melhor horário para ele. Então ele pode estar, se é um aluno do ensino fundamental, do médio, ele pode estar no caminho, no trajeto dele, de casa para a aula, ele pode estar reforçando esse conhecimento. Se é um aluno de educação profissional tecnológica, né, de uma pós-graduação, no caminho, no trajeto do trabalho, ele pode estar reforçando esse conhecimento. Então, acho que o podcast ele é uma ferramenta que deve ser muito explorada. O único cuidado, tá, é na construção, na produção, trazer um roteiro, criar atividades que complementem, sempre chamando o que lá no mundo no mercado do marketing digital, né, fazendo uma contextualização, é o que a gente chama de uma chamada para ação. Tá? Qual é a ação que esse aluno vai fazer após o podcast que ele ouviu? Tá? Então, é contextualizar para o mundo real dele, sempre chamando para que ele crie uma ação, tá? Seja com foco de sustentabilidade, do meio ambiente, dentro dessa seara que a gente está construindo. E é até interessante o senhor falar essa questão que o uso do podcast é subutilizado, né, na educação de forma geral. E também, só uma opinião, os institutos, eu acho também falta um pouco de divulgação das suas ações. Eu acho que o podcast ou outras formas de tecnologia seriam também para mostrar à sociedade o que é que está sendo feito nos institutos, nos campos, nas pesquisas, nas ações de extensão. Então seria eu acho, né, uma forma fantástica assim, de divulgar. Eu fui aluno do IFPE, em um campus agrícola, e muitas pessoas do lado do campus não sabiam o que era realizado ali dentro. Então a gente sempre questionava isso, essa divulgação, né? E já puxando para a próxima pergunta, que e ampliando essa reflexão, né? Como essas tecnologias digitais podem ser usadas para desenvolver um senso crítico dos alunos, né? O que a gente fala tanto nos PPPs, né, dos cursos, né? Formar o aluno senso crítico, torná-lo emancipado, né? Muitas vezes a gente se encontra esses termos. Como o senhor vê esse uso de tecnologias para tornar esse aluno ser crítico na sociedade? Vamos lá. Bom, quando a gente fala em tecnologias digitais, eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? Sempre com o viés de uma metodologia ativa, né? Quando a gente fala em tecnologias digitais, a gente abarca, por exemplo, aqui nesse nosso podcast, jogos digitais, vídeos, ambientes virtuais, seja ele
de realidade virtual, realidade aumentada, né, que são ferramentas potentes para esse desenvolvimento do senso crítico e da consciência ambiental para esses alunos da EPT. Aí, quando a gente fala em alunos da EPT, só para contextualizar, a educação profissional tecnológica, ela abarca desde a formação inicial continuada, é aquele adolescente, aquele jovem que pode ser inserido, que está buscando o primeiro curso, a primeira formação para entrar no mercado, até os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Tá? E trazendo aí para dentro dos nossos cursos, né, de pós-graduação, por exemplo, a gente tem essa relação com os nossos alunos que, na grande maioria das vezes, são alunos e profissionais da educação que atuam nas diferentes esferas, ora no ensino fundamental, ora no ensino médio, e aí quando se trata do ensino fundamental relacionado às prefeituras, né, no caso do público, no médio ao Estado e às escolas federais. Tá? Então, quando a gente, trazendo aí a perspectiva dos jogos digitais, eu vejo que eles permitem o desenvolvimento de um senso crítico através de simulações que exijam decisões e análise de consequências. Tá? Então, um exemplo, a gente poderia ter aqui um jogo, isso pode ser até para os nossos alunos que vão estar ouvindo aí, quem sabe desenvolver um game para gerenciar recursos ambientais. Tá? A consciência ambiental, ela é aprofundada ao vivenciar os impactos das escolhas em ambientes virtuais, tornando esse espaço um espaço mais engajador. Já os vídeos, eles favorecem o senso crítico ao apresentar diversas perspectivas sobre problemas ambientais e dilemas éticos, incentivando questionamentos, muito em cima do que vocês falaram aí, de uma formação cidadã e crítica. Tá? A consciência ambiental, ela é fortalecida pelo impacto visual e emocional das imagens e narrativas, que geram empatia e o senso de urgência. Tá? Se a gente trouxer aí dentro dessa pegada dos vídeos. Já os ambientes virtuais, né, ora, os ambientes virtuais de aprendizagem, os ambientes de realidade virtual, realidade aumentada, eles promovem o senso crítico por meio de uma imersão em cenários complexos. Né? Então, por exemplo, uma visita a uma usina, né? Um acesso a áreas degradadas, onde um aluno pode analisar situações e testar soluções em um ambiente seguro. A consciência ambiental, ela é construída por uma conexão emocional e cognitiva profunda com as questões, gerando responsabilidade e um senso de pertencimento. Trazendo aí, com essa pegada de realidade virtual aumentada, podemos aí fazer uma inserção em um metaverso, termo extremamente utilizado hoje em dia. Aí, quando a gente traz aí esse exemplo de áreas degradadas, imagina com um óculos virtual o aluno está fazendo uma imersão e efetivamente tendo acesso a algo que ele não teria, até por ser uma área de risco. Então, ele, por conhecer e ter esse acesso, ele começa a construir esse conhecimento. No meu entendimento, né, essas tecnologias transformam o aprendizado de passivo para ativo e experiencial, tá? Experimental, capacitando os alunos da educação profissional e tecnológica a atuarem de forma crítica e responsável em suas futuras carreiras e, mais do que isso, né? Eu acho que no dia a dia, como cidadão, eu acho que a gente precisa muito de que, principalmente, a nossa juventude experimente essas ações focadas no meio ambiente.
A partir do momento que ele tem essa percepção, ele consegue vivenciar o que é correto e o que precisa ser aprimorado. Então, esse conjunto de ferramentas, né, em conjunto com o podcast, se trabalhado de forma integrada, gera uma solução que perpassa a sala de aula dos séculos passados, que muitas das vezes ainda são vivenciados nas escolas. Tá? Quem sabe, em um futuro próximo, com vocês, alunos e profissionais de educação profissional tecnológica, a gente consiga fazer com que essa sementinha, que está sendo plantada também por vocês, quando trazem uma proposta de um trabalho de conclusão de curso, com esse viés de uma fala do podcast como instrumento de aprendizagem, possa mudar. Tá? E levar isso para as escolas é muito importante. E mais que levar para as escolas, né, é fazer com que os professores, muitas das vezes, por desconhecerem esses recursos, aí quando você desconhece, a primeira percepção que se tem é o medo. Oh, não, eu não vou fazer porque isso é muito difícil. Não é fácil, é só trabalhar, construir gradativamente para que a coisa comece a fluir. O primeiro não vai sair perfeito, o segundo vai ser necessário alguns ajustes, alguns cortes, e a coisa vai progredindo. A partir do momento que essa construção for se transformando em algo sólido, a coisa vai caminhando. Tá? E esse trabalho, tanto do profissional, né, do educador, quanto do aluno na construção e no uso dessas ferramentas, você então trazendo aí o game, ao invés do professor levar o jogo pronto, tá? Que eu acho que hoje a gente é um primeiro passo, mas o mais interessante é o aluno construir o seu jogo. E aí eu trago um exemplo, né, da nossa disciplina de português no ensino médio, onde os alunos constroem jogos de tabuleiro a partir o professor Adriano, né, que é um dos orientadores, ele pegou países com a língua portuguesa e trouxe as características em jogos de tabuleiros construídos pelos alunos. Então, nós tivemos um dia de imersão, onde os alunos apresentavam esses jogos de tabuleiro de forma gamificada. E aí eu ainda brincava. E eu preciso estudar muito. Tá? Agora, com o jogo, eu aprendi muita coisa. Então, essa mudança de paradigma, de sair da sala de aula, romper os muros da sala de aula, é que vai fazer a diferença. Sem dúvida. E, professor, e falando nessa questão de sala de aula, você falou muito sobre a questão da imersão do aluno, né? Sobre tecnologias para descobrir aí em relação ao meio ambiente. E a gente fez uma pesquisa prévia com alunos, né, da EPT, do ensino médio, e perguntando para ele, né, sobre a percepção dele sobre a educação ambiental como um tema transversal. Como eles percebem isso dentro desse contexto de sala de aula? E aí um gráfico bem interessante, né, que gerou é que uma boa parte deles, né, percebe, né, 77,7% eles percebem, conseguem entender, mas ainda falta alcançar ainda mais, né, esses alunos. Muitos deles também, talvez eles não consigam entender, né, 14,9%, e não consigam entender essa questão da educação ambiental. 7,4% deles não conseguem, né? Como o senhor vê essa questão, assim, desse estudo? Com essa pesquisa que vocês fizeram, né, ao observar aí o gráfico que vocês estão plotando aí na tela, então nós temos ali, quando eu vi os 77% que disseram sim, eu vejo isso como positivo. Indica que os temas ambientais estão presentes no EPT. Já o talvez, que é quase 15%, né, no meu entendimento, é o mais preocupante.
E isso sugere que a abordagem é frequentemente superficial, pontual ou sem conexão clara para os alunos. Foi algo que a gente comentou lá no início do podcast. O projeto ele tem que ter essa integração e, principalmente, com o protagonismo dos alunos. Já os 7,4, né, que responderam não, eles apontam para lacunas persistentes. Ou seja, a questão não é só a presença, mas a qualidade e a integração do tema. Então, nós temos aí aproximadamente, né, 15, 22% que devem ser trabalhados. Tá? E o que eu sugiro aí como metodologias e práticas pedagógicas para se criar essa maior integração? Primeiro, algo que a gente mencionou lá no início também, aprendizagem baseada em projetos. Então, onde se foca em soluções para problemas ambientais reais, estimulando a pesquisa e a colaboração. Estudo de casos e visitas técnicas. Olha aí, vamos sair da escola, vamos extrapolar os muros, né? Conectando a teoria e a prática do mercado de trabalho, mostrando a aplicabilidade e a sustentabilidade. Uma das questões, né, que a gente, na EPT, a gente fala em mundo do trabalho. Esse mundo do trabalho, se essa ponte não for construída, o que vai acontecer? Vai existir sempre um gap entre o que se ensina e o que se espera. Esse gap aqui é uma perda muito grande. E perde quem? Perde o aluno, que, pela falta dessa relação com o mundo do trabalho, ele não conseguiu compreender o que esse mundo precisa, e perde a empresa, as instituições, ora pública, ora privada, ora de fins, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, porque existe uma lacuna entre o que se ensina e o que se aprende. Uma outra questão, né, que eu trago é a transversalidade curricular efetiva, que é integrar os conceitos ambientais diretamente nas disciplinas técnicas, mostrando que a sustentabilidade é intrínseca à profissão. Uma outra é o uso de tecnologias digitais imersivas, aí, através de jogos, simulações, realidade virtual, realidade aumentada, para vivenciar esses cenários e consequências de forma engajadora. Tá? E aí, quando eu falo de simulação, me vem em mente o Aranduland. Aranduland é um metaverso que foi construído, inclusive, pela por um grupo de egressos do Instituto Federal, onde você tem uma vivência real de um mundo virtual. Então, você passa por um espaço que é um mundo. E esse mundo ele tem as inserções dos municípios, estados que querem ser inseridos. Então, eu quero construir um engenheiro Paulo de Fronten, um viés muito mais ambiental do que os 57% de cobertura da Mata Atlântica. Nesse mundo do Aranduland é possível. E ali eu faço as inserções que são necessárias para essa mudança de comportamento. Esse é um ambiente, né? É uma parceria que a gente tem aí com a TI Rio, né? com diversos parceiros, que vem ganhando uma proporção, né? Inclusive atrelado à Agenda 2030 da ONU. Hoje eles, dentro desse ambiente virtual, tá? Nesse metaverso, você como personagem desse mundo caminha, e ao longo da sua jornada você depara com as ADS da Agenda 2030. Então ali você interage com uma inteligência artificial que te traz de forma prática o que é a aplicabilidade dessas ODS.
Tá? Então é algo muito bacana. Tá? E um programa de educação ambiental cidadã, né? Que tem o objetivo de engajar os alunos em ações na comunidade, desenvolvendo protagonismo e responsabilidade. E aí me traz um outro exemplo, né? Que é o CEMAP, que é um centro especial, né? De atuar com crianças especiais aqui no município. Eles desenvolvem um espaço onde essa meninada que é especial, que é super bacana, eles desenvolvem ali todo um aprendizado numa criação, uma criação de horta, plantação, de um acompanhamento. Então, é muito bacana, é uma vivência onde essa meninada leva para casa, né, todos os conceitos para ele construir a horta. Tá? E muitas das vezes ele leva para o pai um aprendizado que muitas das vezes, no nosso mundo de hoje, tá, os pais têm pouco acesso. Pô, fazer lá uma horta, um espaço para que ele possa plantar alguns itens que vão contribuir para uma alimentação mais saudável, mais nutritiva. Então, acho que essa formação continuada, né, que deve envolver alunos e professores, ela é crucial para que todas essas abordagens sejam implementadas com sucesso. Então, na realidade, essa sementinha que a gente está plantando aqui, ela tem que ser regada por metodologias ativas de aprendizagem. E tudo isso que a gente falou aqui, né? A gente poderia estar falando aqui, ficar uma hora conversando sobre metodologias ativas de aprendizagem, mas nada vale se o aluno não for um protagonista. Tá? Então, é em cima disso que eu acredito que a gente vai fazer uma educação emancipadora, né? E uma educação inclusiva e sustentável. Já estamos chegando perto, né, do final, mas eu queria ainda perguntar sobre as suas percepções sobre os docentes, né, na parte docentes da EPT, de forma geral. Eles estão preparados para trabalhar com os temas ambientais, propriamente dito, com profundidade e senso crítico? O senhor vê isso, ou ainda falta ou há alguma falha na formação continuada deles? Eu acredito que falta alguma coisa ainda, né? Principalmente a capacitação para implementação de projetos. E a partir do momento que a gente capacita esse docente, ele se sente mais seguro para que em sala de aula ele possa fazer diferença. É muito simples, né? A gente que está imerso na tecnologia, então eu poderia dizer que tanto eu quanto vocês, nós somos privilegiados, porque nós temos acesso à grande maioria das tecnologias. Agora, não podemos deixar de olhar para esses profissionais que ainda têm uma dificuldade muito grande nas suas escolas. Faltam equipamentos, faltam mais do que equipamento, tá? Falta formação para que esses profissionais possam efetivamente construir esses projetos. É criar uma integração entre esses profissionais com outros profissionais de tecnologia, com profissionais de pedagogia e principalmente com a família. A família precisa estar presente nessa construção. A partir do momento que se cria um elo em volta da educação e se compreende que a educação dessa meninada que está aí, ela precisa ser feita como uma engrenagem, onde todos os elos dessa engrenagem são importantes, todos são primordiais, a coisa começa a mudar. Então, no meu entendimento, falta capacitação, falta investimento. Tá? Muitos dos investimentos que são realizados, no meu entender,
são feitos de forma errada. Você, para propor algo, não pode ser de cima para baixo. Você tem que ir no chão de fábrica e compreender as dificuldades e as dores desses professores. Quais são as suas dificuldades enquanto professor para que você possa trabalhar com a tecnologia? Quais são as suas dificuldades, as suas dores para trabalhar com projetos ambientais na sua região? Muitas das vezes, esses professores não têm acesso. E, a partir de projetos planejados por quem tem uma vivência diferenciada, né? Assim, tem a visão do todo, você coloca essa proposta e muitas das vezes essas pessoas são inseridas não como parte do todo, tá? Mas como salvação. A salvação é essa integração. É uma construção onde todos juntos conseguem fazer a coisa fluir. Então, principalmente, a capacitação e investimentos corretos e a partir da percepção desses profissionais, o diálogo. Através de um diálogo, de uma construção de projetos sólidos, a inclusão e a sustentabilidade ela vai acontecer. Certo, professor. E todo, né, o todo, desde o aluno, a escola, a família, a sociedade, a gestão escolar, tudo em volta dessa construção, né? De um mundo aí mais sustentável e que não tiver o todo, se não tiver esse todo, né, o governo, a família, se não tiver a gestão escolar, isso não vai ser colocado em prática, como o senhor muito bem lembrou. Eu vejo a gestão escolar como um elo dessa engrenagem, tá? E alguém que tem que ter essa percepção desse projeto macro, né? Que englobe sempre inclusão, sustentabilidade e um viés empreendedor. Se você trabalha com essa tríade, né? E com essa integração, o gestor consegue pensar muito mais do que números, né? É trabalhar qualitativamente e quantitativamente para que essas ações sejam eficientes e eficazes. Então, o gestor ele tem um papel importante, mas não adianta você ter só um gestor com um planejamento, né? Você tem que trazer esse projeto onde o escopo é compreendido por todos e que todos tenham a responsabilidade dessa construção, porque aí fica mais fácil para todo mundo, tá? E com isso o gestor ele vai ter uma execução profícua, tá? E a coisa vai fluir, vai acontecer, e sempre com um viés de ganha-ganha. Quando eu digo ganha-ganha, eu trago a importância de todos se sentirem pertencentes a esses projetos, tá? A partir do momento que você se sente engajado, se sente um elo dessa engrenagem, você vai fazer mais. Você vai fazer mais. E, eu não sei usar a tecnologia, eu não sei usar a ferramenta A, B e C. Pô, mas eu vou aprender. Eu vou aprender muitas das vezes com o meu aluno, que muitas das vezes, diante de faixas etárias diferentes, esse aluno tem um conhecimento que o professor não conhece, não tem. E está tudo certo. Vamos construir o conhecimento junto. Tá? Então, eu acho que o gestor ele tem esse papel de integrar. E integrar sempre pensando em inclusão, sustentabilidade e empreendedorismo. Certo. Até finalizou, né, Fernando? As perguntas. Isso. Então, estamos, né, nos aproximando do fim do primeiro episódio, né, do EcoEducaCast. Foi uma conversa muito rica de conhecimento do professor, da sua vivência, e provocadora, né, sobre os rumos da educação ambiental na EPT, né. Agradecemos, né, profundamente ao professor Ricardo pela sua disponibilidade de estar conosco com as suas contribuições valiosas na sua vivência
principalmente nesse tema ambiental e também nas tecnologias na educação. Pode ir. Professor, gostaríamos de abrir este espaço final, né, para que o senhor deixe uma mensagem final aos educadores que atuam na educação profissional e tecnológica, queiram trabalhar ou tenham essa possibilidade, interesse, né, de aprofundar o tema educação ambiental transversal à educação profissional e tecnológica, como tema transversal. Bom, primeiro, vida longa ao EcoEduca Cast, né, que esse podcast que nasce aí com uma sementinha da educação profissional e tecnológica seja propagado. Que ideias como a de vocês, elas surjam a cada dia nas escolas. E vamos romper as barreiras da sala de aula. Vamos para fora, vamos ouvir o nosso aluno, vamos criar projetos que utilizem a nossa criatividade. Então, ações como a de vocês, com o podcast EcoEducaCast, eu vejo como algo muito efetivo uma construção de um conhecimento sustentável, tá? Principalmente dentro dessa seara que vocês vêm estudando. Então, que mais e mais professores busquem conhecimento e o uso da tecnologia com esse viés. E aí fica o meu convite para que todos conheçam lá a pós-graduação em docência para a educação profissional e tecnológica. A gente está falando aqui em agosto de 2025 e a partir aí da segunda semana de agosto a gente tem aí o lançamento do edital para as turmas 2026. Então, estou aqui fazendo o nosso jabá e convidando a todos para que venham fazer parte da família pós-docência em educação profissional e tecnológica do IFRJ Campus Engenheiro Paulo Chantain. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, professor. Também gostaria de agradecer a nossa orientadora, né, Fernando? A professora Silvia Trajano, por estar nesse caminho conosco no TCC. E você que nos escutou até aqui, muito obrigado pela audiência. Esse episódio faz parte do nosso trabalho de conclusão de curso e busca ampliar esse debate, né, sobre as metodologias inovadoras na formação dos jovens conscientes e críticos da nossa educação, para que tenha mais e mais pessoas preocupadas com o meio ambiente. Tá certo? Fernando, quer falar alguma coisa? Agradecer a todos que ficaram conosco e agradecer ao professor, ao Jefferson, à professora Silvia, que foi uma excelente pessoa, né, durante essa trajetória, e a todos aqueles que vão ouvir ou vão ouvir a partir de hoje o nosso podcast. Muito obrigado. E até o nosso próximo episódio. Exato.